Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 31 de outubro. Inclusive vamos citar alguns fechamentos aí em determinados ativos do mês. Ibovespa terminou o mês com alta de 0,95%, chegou a estar com queda superior a 10% e conseguiu reverter isso nos últimos pregões, principalmente depois que, vamos dizer assim, depois que a Dilma foi reeleita, o mercado veio forte para cima. Primeiramente abriu mal para baixo e depois disso gerou um movimento mais forte para cima. Vinha razoavelmente fraco até o pregão passado e ganhou bastante força nesse pregão com alta de 4,38%. Essa subida, essa invasão, principalmente na região aqui de fundo anterior, aumenta ainda mais a chance que eu já tinha mencionado de ser baixa, de voltar a perder esses 48.722 num próximo movimento de baixa. Então, no meu entender, fica mais provável de a gente ter fundo ascendente aí no gráfico do Ibovespa nas próximas semanas. Então é bom a gente estar atento aí que pode trazer, vários ativos podem trazer oportunidades de entrada após uma correção desse movimento de alta que no curtíssimo prazo ficou esticado em diversos papéis. A semana terminou com alta de 5,17%. Então, para todo mundo que estava aguardando um caos por causa da eleição da Dilma, da reeleição da Dilma, veio aí uma alta de 5,17% e um indício de reversão de tendência de baixa de curto prazo. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 6,7%, ainda dentro daquela perspectiva de estar no movimento de alta no gráfico diário que vinha fraco também, ganhou força no pregão de hoje ao superar a máxima do pregão anterior, acelerou aí o movimento de alta e boa chance de já fechar no próximo pregão esse gap de baixa com resistência em R$ 15,52. A zona de resistência começa em 15,41 e vai até 15,52. Acima disso a gente já ficaria mais para a região ali, no meu entender, de R$ 16,30 e depois um fundo anterior em R$ 16,86. É um ativo que ainda ficaria um pouco mais para operar para day trade, compra de day trade depois de uma correção num gráfico de 10, 15 minutos desse último movimento que veio aqui de subida. Se olharmos para um gráfico, por exemplo, de 15 minutos, o último movimento forte de subida. Dentro desse movimento de subida aqui, uma correção abre a possibilidade de compra de fundo ascendente, principalmente se abrir caindo, podendo buscar um objetivo aqui nesse gap em 15,52. No mês, a Petro ainda fechou mal, com queda de 15,53%, queda expressiva, invadiu bastante todo um movimento de alta anterior, mas conseguiu se manter acima da zona de suporte do gráfico mensal na faixa dos R$ 15. A semana também terminou em queda, apesar do candle de alta, o fechamento foi inferior ao fechamento da semana anterior em 6,26%. Ainda continua numa tendência de baixa de curto prazo e também de médio prazo a Petro. Ela não conseguiu ganhar bastante força, como vários ativos chegaram a ganhar nessa semana, mas enfim, é um ativo que também, no meu entender, há uma chance menor de vir a perder esses 13,76 de maneira imediata, ficaria mais voltado a buscar alguma compra de fundo ascendente aí na Petro, falando em swing trade. Na Vale 5, Vale 5 também conseguiu uma bela reação, alta de 5,12%, fechando acima do gap, que era resistência em 21,46, agora pela frente vai ter resistência só na faixa dos R$ 22,13. Acima disso já seria outro fundo lá na faixa dos 22,51. Então são os dois níveis que eu identifico mais claro em termos de resistência para esse papel nesse movimento de subida. Ainda está dentro de um movimento forte de baixa, eu não entraria ainda comprando esse candle aqui de alta, ou seja, um fundo descendente, e ficaria atento aí nos próximos pregões. Se essa ação começar a engasgar essa subida e principalmente respeitar esses 22,13, abre a possibilidade de atuar na ponta vendedora em cima desse papel ainda, visto que na semana a queda ainda foi de 9,11%, está em tendência de baixa, tanto no gráfico semanal quanto também no gráfico mensal. No mês a queda foi de 5,89% na Vale. Partindo para outros ativos, CL3, fazia tempo que eu não vi um violino tão rápido assim. Esse eu encerrei hoje aqui na perda da mínima do pregão anterior, 38,75. Se jogar aqui no gráfico de 60 minutos, na primeira hora de pregão o ativo veio aqui para baixo. Aí fica aquela questão, poxa, poderia ter aguardado um fechamento no G60 abaixo desse patamar, mesmo que saísse um pouco mais abaixo. É sempre depois que volta para o lado que você gostaria que tivesse ido antes de acionar o stop,
aí fica fácil a gente falar de várias formas de ter evitado aqui esse stop. Mas enfim, perdeu a mínima do pregão anterior, sai em 38,75, basicamente quase que no 0 a 0, que a entrada foi em 38,79. E aí o ativo simplesmente estava travado durante o pregão, recuperou-se, mas ficou travado durante o pregão, chegou a voltar para 38,83, quase no ponto que foi a saída. E nas duas últimas horas de pregão ganhou muita força para cima, aumentou bastante a chance de invadir a região dos R$ 41,00 a R$ 41,50, zona de resistência pela frente, e o ponto mais alto em R$ 41,78. Então esse seria o principal desafio da CL3 na próxima semana. O fato é o seguinte, diversos ativos fizeram esse tipo de movimento, um movimento mais forte para cima. Então, dentro do que esses ativos fizeram, o mais interessante, ou seja, eu não entraria comprando agora, ficaria mais para aguardar algum recuo do preço, seja de forma lateral ou para baixo, ou um movimento de baixo no gráfico diário, em busca de oportunidade de compra em diversos ativos, assim como eu já falei quando eu estava comentando o Ibovespa. SBSP3, Sabesp acionou o stop dela hoje, era uma operação de venda, ela terminou ameaçando um topo descendente, mas aí foi lá na primeira hora de pregão, já bateu ali nos 19,10. Depois ameaçou de novo cair, e as duas últimas horas de pregão foi realmente muito forte em diversos ativos, e ela terminou fechando em 19,39, e aí acionou o stop da nossa posição de venda. Apenas para computar que a perda foi de 2,36% na operação e no capital total uma redução de 0,35%. Aí o outro ativo que nós entramos na ponta compradora, dentro do que já coerente com o que já tinha sido falado na última videoanálise, foi a SUSB5. A entrada aconteceu em 10,01 após a superação dos R$ 10. O stop dessa posição comprada está em 9,79, ficou em 9,79 com risco em torno de 2,2% e objetivo em 10,67. Terminou fechando muito bem o dia com alta de 7,17% e apontando para um provável teste aí do bater no objetivo que a gente traçou em 10,67. Lembrando, da forma como começou o movimento, há uma chance até de poder superar esse 10,67, então vou estar avaliando aí, mesmo que bata no 10,67, de imediato a tendência seria não sair e aguardar aí o desenrolar dessa posição, tentando pegar uma relação risco-ganho mais favorável na SUSB5. Aí tem outros papéis, Embri3 fechou bem o pregão com alta de 5,22%, terminou gerando aqui um fundo ascendente, uma leve correção aqui de 3,500 e depois ganhou força no pregão, bastante força no pregão de hoje. Aí teria, nesse momento, seria, vou arriscar a favor da tendência de médio prazo desse ativo, que está com a cara de recuperação, ficou ali indefinido quando perdeu esse fundo aqui anterior no gráfico semanal, e uma cara de recuperação depois do fechamento dessa semana em 23,99, basicamente fechando acima da máxima desse candle que já tinha montado um topo forte, ou seja, maior chance de poder romper os 24,43. Aí buscar uma compra aqui nesse nível, se abrir caindo, pode trazer uma entrada um pouco mais abaixo e podendo trabalhar com stop até abaixo de 23,28, em 23,27, por exemplo, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida na Embraer a favor de uma nova tendência de alta, seja de curto prazo ou também a retomada numa tendência de médio prazo. JBSS3, a ação, como eu disse, vários ativos foram dando sinais de enfraquecimento da tendência ou a maioria estava em tendência de baixa. E alguns ganharam bastante força para cima, CL3 ganhou força, BBSE3 ganhou força, vários outros papéis ganharam bastante força para cima. Então, dentro desse contexto aqui de subida de diversos papéis, o movimento de correção na próxima semana pode trazer boas oportunidades de entrada, seja na próxima semana ou nas próximas semanas, avaliar esse movimento de correção que pode trazer boas entradas. Aqui na JBSS3 o ativo vai fazendo aí máximo histórico, não tem, tá aqui pegando um gráfico mensal, fica mais claro. Vai fazendo aqui a máxima histórica, fechou, foi o maior fechamento de um mês nesse papel, ou seja, trazendo uma expectativa favorável. É aí uma entrada, pensando em entrada de rompimento, para quem trabalha com esse tipo de estratégia, a entrada seria na superação da máxima desse candle, com stop abaixo dessa mínima aqui, e tenta pegar o tamanho desse candle aí para cima. Seria essa a alternativa. A outra é que eu mencionei, trabalhar com estratégia de correção. E aqueles papéis que não ganharam força, que pode trazer oportunidade de venda depois dessa esticada do Ibovespa, ficando um pouco mais sobrecomprado. CSMG3
é um desses ativos. Cheguei até a passar uma venda se perdesse os 27,82 no pregão de hoje, terminou não perdendo, mas ainda pode encaixar uma venda aí no início da próxima semana. É um ativo que está em tendência de baixa e não conseguiu ganhar força aí para cima, podendo gerar mais um movimento aqui para baixo depois desse anterior que foi bem forte. Além desse papel, a ZTC3. A ZTC3 também seria outra alternativa de buscar uma venda, ativo em tendência de baixo de médio prazo, tentando reverter a tendência de curto prazo. Se superar aqui essa linha horizontal que eu acabei de traçar, que está localizada em 21,81, anula a tendência de baixa. Mas também dentro de um cenário negativo no semanal, ainda seria uma alternativa de, se perder a mínima do pregão de hoje, buscar uma venda em cima de ZTC3. E MIUS3, ativo que está lá embaixo, topos e fundos descendentes no gráfico semanal, mensal muito forte para baixo, está trabalhando em cima agora de um suporte na faixa dos 15,50, mas mesmo em cima desse suporte, o ativo não conseguiu ganhar muita força aqui para cima. É uma das possibilidades de possível venda, avaliar a abertura do pregão para uma possível venda, seja na perda da mínima de hoje, que foi 15,91, ou mesmo na perda da mínima do pregão anterior em R$ 15,84. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise. Um excelente final de semana a todos.